Planejamento urbano e participação social. O que são planos urbanos? Como a população pode participar no planejamento de sua cidade? Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Participação Social. Muitas vezes discutimos sobre os problemas da cidade e falamos assim, isso acontece aqui na nossa cidade porque não tem plano de desenvolvimento, a cidade não tem planejamento urbano. A gente sempre chega a essas máximas, nessas discussões. Mas o que é um planejamento urbano? E o que é o plano diretor, que é o que traz esse planejamento urbano? E como eu, você aí e a população pode participar do planejamento da sua cidade, tá? Então, pessoal, essa discussão de plano, diretor, de participação social, ela não é de agora. Ela vem de uma temática chamada de reforma urbana. A reforma urbana ela foi discutida inicialmente lá na década de 1960, lá num contexto marcado em que as cidades brasileiras estavam com um crescimento populacional muito acentuado. Então, as cidades elas estavam recebendo um fluxo populacional que vinha do interior, que vinha do meio rural, e essas cidades não tinham infraestruturas e serviços adequados para atender esse contingente que se avolumava no meio urbano. Consequentemente, os problemas foram crescendo. Trânsito caótico, poluição, especulação imobiliária, os pobres segregados à periferia, nas partes mais pobres da cidade. Então, tudo isso foi consequência de um crescimento muito exagerado, muito rápido, da população e das cidades que não foram tendo um tempo adequado para se adaptar a esse tipo de crescimento que acontecia. E aí veio o golpe militar, no contexto da década de 60. Então, todas essas problemáticas que estavam sendo discutidas sobre a cidade, entre os intelectuais, movimentos sociais, eles foram postos para o ostracismo quando veio o golpe militar de 1964, que aí resultou, a gente sabe, no regime autoritário, que censurou, então, todos esses tipos de debate social. Mas aí, com o fim da ditadura, em 1984, no ano seguinte, esse tema do reformismo, ele volta com força total, através de um chamado Movimento Nacional de Reforma Urbana. Esse movimento aí formado por intelectuais, arquitetos, estudantes, associações de bairros, eles iam tratar de temáticas, eles começaram a pensar a cidade através das temáticas de meio ambiente, melhor distribuição dos serviços da cidade, começou a falar em função social da propriedade e gestão democrática, foram postos ali na mesa para serem discutidos. Temas como a cidade do lucro para poucos, ou seja, a pobreza ali mais restrita para uma grande parcela da população e o lucro para uma pequena parcela da população. Foi também posto para discussão a mercantilização do espaço urbano, que contribui aí para a especulação imobiliária. Então a gente vê aquelas áreas da cidade, grandes terrenos abandonados, que a gente pensa que está abandonado, mas estão ali como reserva de lucro, esperando um momento de valorização, E também aí resultou no debate da cidade legal e da cidade ilegal. A cidade legal é aquela que a gente observa, mais planejada, que tem um setor da cidade onde você tem toda a pavimentação, iluminação pública, tudo organizado, as calçadas padronizadas, e outra parte da cidade chamada cidade ilegal, que é a cidade onde os pobres estão relegados, abandonados pelo poder público, certo? Sem um tipo de política pública que visa a melhoria da urbanidade daquela população, onde eles estarão inseridos, trazendo melhores infraestruturas urbanas para essa população. Tudo isso foi assunto tratado aí pelos movimentos de reforma urbana à época, Então, o que é essa reforma urbana que eu estou comentando? Qual é a concepção que foi formada dela, para embasar essas discussões? Trata-se nada mais, nada menos do que um conjunto de políticas aí articuladas de caráter redistributivo, certo? E universalistas voltadas aí com o objetivo de reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e promover uma maior democratização do planejamento e da gestão das cidades. Porque até então, pessoal, as cidades, elas tinham seu planejamento de forma tecnicista. Era só grandes arquitetos, engenheiros, geógrafos, alguns intelectuais sentavam ali no gabinete
e planejavam o crescimento da cidade, para onde a cidade ia crescer, como ela ia crescer, sem consultar a população, sem consultar aqueles que vivem a cidade cotidianamente. Então, até aí, a concepção de reforma urbana vai trazer essa necessidade de que o planejamento e a gestão da cidade sejam democratizados, seja ali posto junto à população para ela debater também para onde ela quer que essa cidade cresça, como ela quer que ela cresça, tá? Então, isso de reforma urbana, ele vai ter ali uma repercussão na nossa Constituição de 1988, nos artigos 182 e 183 da nossa Constituição, que é o capítulo sobre a política urbana, vai trazer da seguinte forma: a política urbana de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, ou seja, pela cidade, porque até então essa política não era algo de responsabilidade dada aos municípios, tá? Então, vão fixar em leis aí, ou seja, a política urbana vai ser feita pelo município e o município vai fixar uma lei, certo? Com o objetivo de ordenar o crescimento da sua cidade, tá? E também regular a questão das funções sociais da propriedade urbana. E aí, no parágrafo 1º do artigo 182, vão trazer aí a palavra plano diretor, certo? Que deve ser aprovado pela Câmara Municipal. E esse plano diretor ele vai ser obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Ele se configura como um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão das cidades, tá? E aí, tem outra palavrinha mágica aí dentro desse artigo 182, no parágrafo 2º, que ele vai dizer assim: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressa no seu plano diretor. Mas o que seria essa função social, tá, da cidade, da propriedade urbana? Função social é quando você tem uma porção da cidade servindo a algo. Ela tem que estar sendo... uma porção da cidade não pode estar ali parada e servindo para especulação imobiliária. Ela tem que estar atendendo a alguma função social, seja comércio, moradia, empresa, para uma empresa, para uma área industrial, para uma área turística, uma área ambiental. Ou seja, não pode ter porções da cidade de forma ociosa. Então, isso é posto ali na nossa Constituição e tem que ser regulamentado dentro do plano diretor, tá? E aí, o plano diretor, por meio da Constituição de 88, ele é o chamado planejamento politizado, urbano politizado. Por quê? Como eu tinha dito antes, até então a forma de planejamento que existia no Brasil era uma forma de planejamento tecnocrático. Só o pessoal ali, estudiosos que trabalhavam junto aos governos municipais, governo do estado, fazendo as grandes formas de planejamento urbano, grandes formas de planejamento regional. Mas aí a Constituição, como traz a responsabilidade de execução do plano diretor para as cidades, e esse plano diretor tem que ser debatido junto com a comunidade, então a gente tem uma nova forma de planejamento, que é o planejamento urbano politizado, né? Em que vai trazer questões, além das questões técnicas, questões políticas e sociais, né? O Flávio Lassa, um grande estudioso dessa área, ele vai dizer que essas questões aí, políticas e sociais, devem estar aí nas plataformas dos movimentos sociais, dos partidos políticos, das organizações de bairro, e essas questões todas que nós observamos, elas vão ser levadas ali na discussão de formulações dos nossos planos diretores dentro das cidades. Então, para viabilizar a produção dos planos diretores pelas cidades, foi aprovado em 10 de julho de 2001 o Estatuto da Cidade, Lei número 10.257, que regulamentou os artigos 182 e 183 da nossa Constituição Federal, garantindo, assim, esse documento, diretrizes gerais da política urbana para todo o país, ou seja, para que cada cidade tivesse uma referência, um documento de referência de como elaborar os seus planos diretores e o que deve constar nele, tá? Esse documento, o Estatuto da Cidade, ele é de suma importância. Apesar dele não pôr fim aos conflitos que existem nas cidades, ele reconhece aí a constituição desigual da sociedade brasileira, o predomínio da população urbana no nosso país e a falta de acesso de infraestrutura à maioria da população dos padrões de urbanidades vigentes, tá? Então o Estatuto ele possibilitou colocar a cidade real nas discussões sobre as políticas, né, dentro da cidade, das políticas urbanas. Ele também vai trazer em seu bojo aí
um conjunto de instrumentos que vai auxiliar na execução do planejamento e da gestão participativa das cidades. O primeiro conjunto de instrumentos são aqueles voltados para a indução do uso do solo. O segundo são as ferramentas de regularização fundiária. E o terceiro, aqui por último, mas não menos importante, o planejamento, os instrumentos de planejamento e de gestão participativa da cidade, tá? Então, esses instrumentos, eles vão se referir aí quais são os espaços, as instâncias participativas em que a população pode atuar na construção de um planejamento da cidade de uma forma mais popular e uma gestão mais democrática, tá? E aí o Estatuto coloca que as instâncias são os órgãos colegiados da política pública, da política urbana, melhor dizendo, onde a população vai lá discutir questões sobre transportes, a questão sobre saneamento básico, iluminação, tá? Sobre temas que estão ligados ali àquela problemática urbana. Outro espaço, outra instância muito interessante são os debates e audiências públicas e a consulta à população. Então, debates que podem ser promovidos aí, puxados pela população junto aos representantes do governo municipal sobre alguma temática que está ali em evidência. Muita gente vê reclamação da população quanto à questão da pavimentação das ruas e falta de saneamento básico, por exemplo, uma questão, tá? Então, isso pode ser gerado debate, audiências públicas para tratar de questões de habitação de interesse social, consultas à população em que o governo municipal pode e deve realizar, muitas vezes, consultas à população para saber o que ela pensa sobre determinada problemática do meio urbano, tá? Realização de conferências em questões relativas ao interesse público. Então, é interessante que o governo municipal realize, em momentos, conferências, inclusive para poder anunciar a formulação dos planos diretores, convidando a população a participar desse processo, tá? Também temos aí as garantias dentro desses instrumentos de participação, garantias de leis e programas de projeto de iniciativa popular. Muitas vezes a gente, em épocas de eleição, vota ali num vereador ou num prefeito, esperando que ele, com a sua iniciativa, né, como se deve ser, fazer umas leis, aprovar leis. Mas a gente esquece que a população também pode, através de iniciativa popular, seguindo os canais, os instrumentos aí abordados dentro do Estatuto e de outras diretrizes, propor projetos e leis vindos da própria população. Então, é uma forma aí de democracia direta, né? A gente tem essa democracia representativa junto a prefeitos e vereadores, mas também há essa forma de democracia direta em que a própria população toma essa iniciativa para colocar em pautas aí projetos que atendem mais diretamente às suas necessidades, tá? E, por último, incentivo à gestão orçamentária e participativa, né? Você tem algumas experiências no Brasil, começou lá no Rio Grande do Sul, onde parte do orçamento da cidade é posto em discussão pela própria população, tá? Então, esses aí são os instrumentos que o Estatuto vai trazer para que os planos diretores já prevejam dentro do seu arcabouço formas de como a população pode e deve participar no planejamento das nossas cidades. Isso tudo para garantir o que muitos da gente discute aqui dentro da academia, né, o chamado direito à cidade, que é o direito em que você possa construir o espaço da cidade da forma que melhor atenda às necessidades da maioria da população.